Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou detalhar etapa por etapa, o passo a passo completo para você executar a sua fundação em radier. Então, eu já falei sobre vantagens, desvantagens, tipo de radier, quando não usar, falei de várias coisas. Vamos falar um pouquinho da etapa executiva agora, que eu ainda não toquei nesse assunto, né? Então, achei importante vir aqui e falar para vocês sobre essa questão. Até para você aprender mais e não marcar bobeira, né? Se inscrever aqui no nosso canal para que você vai tendo essas informações que o seu concorrente não tenha, vá pegando experiências. Eu sou engenheiro civil, então sei o que eu estou falando. Então você vai se destacando e crescendo como profissional. Como eu disse, sou engenheiro civil e meu nome é Vinícius Ornelas. Espero vocês no nosso conteúdo. Então vamos lá. A primeira etapa de execução que eu tenho que fazer é cuidar do meu solo. Então, antes de até mesmo cuidar do meu solo, eu tenho que demarcar. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, fazer o nivelamento e o posicionamento desse meu radier dentro do meu terreno. Então, eu tenho que demarcar aonde ele vai ficar, né? Com linhas, aí você pode botar piquetes, dependendo da sua geometria, né, nos extremos, e aproveitar que você está botando o piquete, já marca o nível da cota de topo do radier, para quando você estiver nas outras etapas, saber que ali é o topo do teu radier, e dali para baixo, você já sabe qual é a profundidade de projeto, e dá todo o segmento que tem que ser feito. Mas para começar, já faça essas duas em uma etapa. Posicionamento da onde vai ficar dentro do terreno e a demarcação do nível do topo do meu radier. O nosso próximo passo, que já seria até o 3, né? Eu falei 2 em 1, seria o 1 a demarcação, o 2 o nivelamento. Agora vamos para o 3. O 3, o que é o 3? É você fazer, já que você determinou a área, a compactação desse solo, né, para compactar com o meu rolo compressor, para ele ficar mais uniforme possível, para não ter quinas do terreno na hora que você for jogar a sua camada de fundação, ela não ficar assim, para as barras não encontrarem no solo e várias outras coisas mais. É importantíssimo fazer essa etapa de compactação do solo. Então, faça de uma maneira que você verifique que ela realmente está totalmente nivelada, tá? Eu acabei falando já a nossa quarta etapa, que é a conferência do nosso nível, né, de compactação. Compactei, conferi o nível, compactei a etapa 3, conferi o nível da etapa 4. Agora, qual é a quinta etapa? Eu vou no meu perímetro externo, eu não vou ter que fazer um trabalho por fora desse radier para fazer várias coisas ali ainda. Então, para mim fazer aquilo, eu preciso fazer pequenas valas, né? Pequenos cortes no meu terreno que eu vá conseguindo fazer mais baixos de onde que vai ser o meu radier, para poder fazer toda a parte de trabalho externo. Então, tem que fazer todo o trabalho externo. Então, vou fazendo toda essa escavação ao redor do perímetro. Estou fazendo retangular aqui, mas você sabe que o teu radier pode ter várias quinas. Vai fazendo em todo o teu perímetro externo, porque você vai precisar acessar essa região. O nosso próximo passo é pegar o projeto hidráulico e também o sanitário, marcar por onde essas tubulações vão passar ali no chão, então eles têm que estar prontos antes de você executar o seu radier. Já veja no projeto, faça a conferência, marque ali onde vai passar e exatamente nos pontos que essas tubulações irão passar, faça aberturas no chão, da mesma forma como você fez no perímetro, né? Só que ele fazendo todo o percurso das tubulações, tanto hidráulica quanto sanitária. E se tiver elétrica que seja passando pelo chão, também tem que ser feita. Então, todas as instalações por onde vão passar os seus caminhos têm que ser escavados nessa etapa.
o nosso passo seguinte é colocar a forma do nosso radier. Então, como é que eu vou colocar a forma do meu radier, Vinícius? Em todo o nosso perímetro externo, porque é ali que eu vou delimitar, até para o nosso concreto não querer invadir outras regiões, né? E você conseguir fazer a etapa normal de forma. Então você vai só colocar a forma. Colocou ali o buraco da externa que você fez, colocou a forma, deixou ela ali daquele jeito. Essa é a nossa próxima etapa. Colocou as formas ali, agora nós vamos ter que fazer, né, a conferência de alinhamento e de prumo dessa forma. Para quê? Para que ela não esteja e o teu radier não fique uniforme, e também de prumo, né, para ela poder ficar toda niveladinha, toda nos seus eixos. Agora ela já está alinhada e já está aprumada, então ela não está nem torta e nem assim. Então agora nós vamos ter que fazer o travamento da nossa forma, porque quando nós jogarmos o concreto nas outras etapas, ela tem a tendência natural de sofrer o empuxo desse concreto, que é a força lateral que vai empurrar essa forma. Então, em cada término de uma madeira com a outra, com uma placa metálica com a outra, o que você estiver usando de forma, em cada emenda, faça o travamento para quando ela receber esse empuxo de concreto, não tender a querer abrir e todo o seu trabalho ser jogado fora por um descuido. Então eu já mexi com o meu solo, já fiz as escavações, já fiz toda a parte de forma, agora vamos voltar para a parte interna. Eu vou voltar, jogar toda a minha área de radier uma camada de 5 a 7 centímetros de brita. Aí você escolhe qual brita que você vai querer utilizar. Por que isso, Vinícius? Para evitar, aquele concreto magro que nós fazemos, é para evitar a transferência direta, né? Ou que os nossos aços, ou que o concreto chegue até o meu solo. Eu não quero que eu tenha um contato direto, eu quero que tenha uma camada intermediária de brita para fazer como se fosse um envelope, vamos dizer assim, um filtro do nosso concreto com o solo. Então aqui é importantíssimo você fazer isso. Só não vai jogar nos buracos das tubulações, tá? Das instalações, como eu falei. Ali você deixa de fora, não precisa. Vamos lá. A nossa próxima etapa, eu falei para você deixar as britas fora dos lugares que vão passar as tubulações, de instalações de modo geral, não falei? Mas vamos cuidar delas agora. Por que eu não vou botar brita ali? Porque na grande maioria nós vamos usar PVC. Então se eu tiver quinas muito fortes como nossa brita, ela pode vir a querer quebrar a nossa tubulação, furar. Então o que eu vou fazer? Agora no fundo de todos os caminhos de instalações, eu vou colocar cimento com areia. Ou seja, não vai ter quinas vivas para querer fazer a quebra dessas tubulações. E aí você vai fazer de uma maneira que vai ter uma camada de proteção entre o nosso concreto, que vai entrar concreto ali, e o nosso solo, sem ter que afetar as quinas vivas nem nada. Você vai ter a integridade das suas tubulações garantida dessa forma. A nossa próxima etapa é ajudar no processo de impermeabilização, principalmente para evitar aquelas águas do solo que tentam em subir pelas paredes, se você não fizer uma impermeabilização da sua fundação. E muita gente esquece dessa etapa, então ela é importantíssima. Como eu vou fazer isso? Como eu estou falando de um radier, você pode fazer de duas maneiras, né? Ou você, durante o seu traço do seu radier, aí você pede para concreteira colocar um aditivo hidrofugante junto do traço, que eu dificilmente acho que vai acontecer, mas para você fazer até mesmo mais barato, senão você vai comprar um concreto mais caro, então não aconselho fazer essa etapa, mas eu tenho que falar, porque estamos falando tecnicamente aqui, é você colocar aquela lona preta em toda a sua área, aí sim, inclusive, na etapa
de tubulação você também coloca. Coloque em toda a região para fazer uma impermeabilização como um todo e evitar que essa água venha vir por ascendência, né, a subir nas alvenarias de modo geral. A nossa próxima etapa é fazer a colocação das armaduras, não esquecendo de colocar os espaçadores tanto da lateral, aí tem que ser aqueles espaçadores em formato de disco, e também os espaçadores de fundo para garantir esse cobrimento. Não é porque eu tenho camada de brita que eu tenho que encostar na minha lona preta, no meu concreto. Eu tenho que ter aquele espaço, que de norma no mínimo, fundações 5 centímetros, tá? Do fundo. Então lembre disso. Da lateral também, né? 5 centímetros. Então use esses dois tipos de espaçadores, os das laterais, então nos extremos você vai colocando, e no fundo, para garantir com que o seu aço não encoste e ele trabalhe da forma como tem que ser trabalhada, né? Para ele não jogar cargas diferentes, aí você vai acabar gerando o recalque diferencial e a gente não quer fazer isso na nossa radia. Ele é feito para evitar isso. Então, ajude a evitar utilizando os espaçadores. Isso é muito importante. Bom, agora que eu coloquei as armaduras, eu tenho que fazer o quê? Fazer a passagem de todas as instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias que passem ali por dentro desse radier. É agora que eu vou fazer, né, toda a parte para finalização da preparação do nosso concreto. Então nós vamos colocar as armaduras, colocar as instalações e vamos para a próxima etapa. Etapa essa que é o lançamento, agora sim, do nosso concreto. Mas procure não fazer em dias diferentes. Faça tudo num único dia. Se programe para isso. Nem que seja o dia inteiro ou que ultrapasse o seu horário tradicional, mas tem que ser feito no mesmo dia. Para quê? Para que você não tenha concretos de diferentes idades. Senão eles vão trabalhar de maneiras diferentes. Não vai ser bom. Pode ser feito, mas não vai ser bom. Já digo para você se preparar, se programe. Se preciso, venha, contrate mais caminhões, contrate mais pessoas para agilizar o processo, mas faça tudo num único dia, para você poder fazer com segurança toda essa questão. E aí, nós vamos para a nossa última etapa. Passando rapidinho para lembrar vocês, aqui embaixo, ó, se você quer ajudar o nosso canal a estar se desenvolvendo também, já que nós fazemos vídeos para ajudar você a crescer, tem um botãozinho chamado Valeu. Chega ali, aperta em um formatozinho de coração. Você vai poder botar o seu comentário em destaque, aí vai ter os valores de 2 até 10 reais, de 2 até 50 reais. Você vai selecionar, botar o seu comentário, apertar no botãozinho azul ali embaixo, fazer o pagamento e você vai fazer a doação aqui para o nosso canal. Com isso, além de você estar ajudando financeiramente o canal a poder estar mantendo essa estrutura, até melhorando equipamentos e tudo mais, esses comentários que forem pagos, nós vamos gravar vídeos especiais para responder eles. Ajude a gente. Espero vocês. Terminei de fazer a concretagem, os caminhões foram embora. Penúltima, né? Que é fazer o quê? A molha e o processo de cura. Então a gente vai fazer todo o processo de cura. Aí vocês sabem que as etapas de 28 dias, agora ele fica totalmente curado. Mas a partir de uma semana, você pode começar a fazer trabalhos que não joguem muita carga em cima desse meu radier. Tá, uma semana, lembre disso. Que eu vejo pessoas no dia seguinte já querendo trabalhar em cima, o negócio está todo molenga. Não faça isso. Você vai estragar o seu concreto. Prazo mínimo de uma semana após a concretagem. Aí você começa a trabalhar em cima. E aí, por isso que eu falei que é a penúltima, nós vamos agora para a nossa última. Depois que passou esses 28 dias,
tirar todas as madeiras ou todas as formas que você faça, é o processo de desforma, né? E aí sim, seu radier está completamente feito, com todas as etapas corretas, sem atropelar nenhum processo. Muito importante. Viu cada detalhezinho, cada etapa que eu falei? Então, espero de verdade que vocês não tenham marcado bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você vá tendo cada vez mais informações que seu concorrente não tem, então você vai se diferenciando dele, afastando para o lado e crescendo como profissional. Como eu disse, esse é o grande objetivo aqui do nosso canal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Espero vocês no nosso próximo live ou vídeo, gente. Tchau!